Bom dia. Alguém aqui já ouviu falar de Santo Agostinho, né? Na cidade de Hipona. Essa parte eu não era. Ele foi um grande escritor da igreja. Ele é considerado um dos pais da igreja ocidental, né? Mesmo ele tendo vivido na África, lá no Oriente, ele baseou muito da nossa teologia atual aqui no Ocidente, né? E ele escreveu um livro muito bonito, que até quem não é de igreja, quem não gosta, se sente tocado pela beleza poética do livro chamado Confissões. E nesse livro de Confissões, ele vai contando a biografia da vida dele. E essa biografia ela vai sendo cortada com várias gerações. E por isso que é um livro de orações, mas que toca até quem não ora. Santo Agostinho dizia o seguinte: a oração é o encontro da sede de Deus com a sede do homem. Jesus, quando foi confrontado pelos seus próprios discípulos, e os discípulos perguntam para ele, os discípulos sempre chegavam para ele: mestre, nos ensine, mestre, nos dê palavras, mestre, nos ensine a orar. Porque, pela tradição, as religiões muito antigas, com o tempo, elas acabam petrificando o sentimento de oração. O sentimento, a prática da oração, ela, antes de tudo, é essa sede do homem, essa sede do espiritual, do transcendente, mas que, infelizmente, pelo peso da tradição, pelo peso da religião, isso vai se afastando das pessoas e as pessoas vão se sentindo, às vezes, indignas de orar corretamente, de orar com as palavras tão bonitas quanto fulano ora tão bem, fulano é tão espiritual, eu não sou digno de orar como aquela pessoa tem um conhecimento que eu não tenho. E os discípulos, com esse mesmo sentimento de indignidade pela religião judaica, de ter orações formais, ritualísticas, eles perguntam: Senhor, a gente também gostaria de ter esse contato, a gente também gostaria de ter essa intimidade com o teu Pai. E Jesus, ele ensina a oração que no meio cristão nós consideramos a maior das orações, que é a oração do Pai Nosso. Nós oramos dominicalmente o Pai Nosso. Mas o Pai Nosso, ele não é só aquela oração formalizada que nós temos. Ela é o sentimento de todas as orações que existem. Ela é algo que a gente chama de modelo de oração. Quando nós louvamos o grande nome de Deus, quando nós pedimos a subsistência de cada dia, quando nós pedimos o perdão proporcional daquilo que a gente também tem que dar. A oração do Pai Nosso, ela sintetiza todos os sentimentos que tem que estar numa oração sadia. E, infelizmente, pelo desprezo de uns, pela ignorância de outros, esse espírito do Pai Nosso, ele tem sido jogado de lado. E nós vemos um contexto religioso cristão, aonde as orações são transformadas em decretos de autoridade, em sentimentos de autoritarismo com Deus e com o próximo, aonde nós mandamos e desmandamos em Deus, aonde nós mandamos e desmandamos no mundo espiritual, aonde a transcendência, o sentimento de sede da alma, ele é substituído por um ego, por um sentimento de autossuficiência, um sentimento de poder. Quando nós estamos diante de Deus, deveríamos nos sentir muito pequenos, deveríamos nos sentir alegres, mas reconhecer a pequenez da nossa alma. Ao contrário, alguns colocam suas orações em nomes próprios. Eu oro em meu nome, eu decreto em meu nome, eu mando e desmando em meu nome, pela minha vontade. Jesus, ele fala: santificado seja o teu nome, o nome que é alto e exaltado.
a sede do ser humano, sincera, de querer algo mais, tem que guiar o sentimento de oração que nós temos. Às vezes nós nos sentimos cansados, indignos, às vezes nós nos sentimos tonteados pelo peso da vida. Mas, do mesmo modo como Jesus falou, a insistência na oração. Mesmo quando eu não sinto que minha oração é respondida, eu tenho que insistir em oração. A oração, ela é um canal direto com Deus. A oração é aquilo que nos faz ter contato com aquilo que está além de toda a criação. É um ato muito simples. É um ato que tem que ser guiado pela sinceridade, pela profundidade, às vezes até forçado pela gente. Pois a nossa natureza materialista, ela fala, não, para que eu vou orar? Deus já sabe o que eu preciso. Deus já sabe o que eu preciso. Não, às vezes Deus quer que você verbalize, pense, materialize no seu coração, na sua mente, com insistência, com humildade, sim, mas insistência. Se a gente está intercedendo por alguém, se a gente está intercedendo por nós mesmos, pedindo o pão de cada dia, pedindo que Deus nos guarde de todo mal, que nos livre de toda tentação, que nos dê sabedoria para guiar nossos passos todo dia. Quando você levanta e fala, obrigado Deus por eu estar vivo. Quando você se deita e fala, obrigado Deus pelo dia de hoje, você está reconhecendo o mundo espiritual à sua volta e reconhecendo que Deus está no comando da sua vida. Em vez de transformarmos a oração em um pedágio espiritual, aonde alguém ora por mim de acordo com os fixos da vida, né? De acordo com a minha oferta, de acordo com o sacrifício, porque o sacerdote tal vai oferecer uma missa em meu nome, o sacerdote tal vai levar meu nome lá no Monte Fuji, no Japão, para orar e interceder. Não, você não precisa de sacerdote nenhum. Leve seu nome para orar lá no outro lado do mundo. Você pode muito bem, no dia de hoje, fechar os seus olhinhos e falar, Senhor, muito obrigado pelo Senhor estar comigo. Muito obrigado pelo Senhor ter me dado tudo aquilo que eu tenho. O espírito de oração tem que ser com uma sinceridade. Às vezes a gente fala, uma oração simples, pode ser simples ou sofisticada, mas que tenha sinceridade no seu agir, sinceridade no seu falar, porque você está falando com o próprio Deus. Deus já sabe de tudo da sua vida. Mas quando eu elevo o meu pensamento, os meus sentimentos, eu estou reconhecendo a sede que o ser humano tem daquilo que é transcendente. O ser humano, ele tem sede daquilo que é maior. Às vezes nós criamos ídolos, criamos ideologias, criamos vários degraus para satisfazer a nossa fome e sede do espiritual. Às vezes nós nos enganamos e procuramos mestres de acordo com graus altíssimos de espiritualidade inalcançáveis. Mas tudo isso é vaidade, pois Deus já está do teu lado. Deus já tem te sustentado. Deus sabe do seu propósito de vida desde antes de você nascer. Deus já sabe da sua vida na hora que você vai morrer. Você simplesmente só tem que reconhecer que Deus já te envolve, Deus já está contigo, Deus já está com o propósito da sua oração. Mas insista todo dia em oração. Não fique seco, não fique com fome. A sua alma tem fome. Da mesma forma que o seu corpo também tem fome, sua alma também tem fome. Tua alma tem fome daquilo que alimenta. Jesus falou, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão não terá fome. O pão de Jesus Cristo é essa comunhão espiritual, no qual é representado pela Eucaristia, no qual é representado pela Bíblia, por livros sagrados, palavras boas em todas as religiões. Todas as religiões têm a sua forma de orar e elevar o seu pensamento a Deus. Mas o nosso coração, ele tem que estar conectado. Não adianta a gente fazer 1000 orações
Se o meu coração está desconectado de um sentimento de bondade, de santidade, nosso coração tem que estar conectado com aquilo que é a fonte primária de tudo, e não no meu ego, nas minhas vaidades, na marca do meu sapato, na marca da minha roupa, em me mostrar melhor para o outro. Alguns querem se mostrar melhor fisicamente, né, materialmente, outros querem se mostrar melhor espiritualmente. Quando a gente reconhece que eu não sou melhor que ninguém, Deus está na minha frente, Deus está acima de tudo e de todos, nós reconhecemos que nós temos fome e sede de justiça, nós temos fome e sede daquilo que transcende o mundo material. Que no dia de hoje, que a Eucaristia de hoje, nos intensifique no espírito de oração, nos intensifique no espírito de comunhão íntima com Jesus, e reconhecer que não existe barreira na nossa oração, não existe aquilo que possa impedir da gente alcançar nossos objetivos. Deus, Ele é o teu ajudador. Deus, Ele é aquele que está no comando de tudo. Ofereçam seus sofrimentos a Deus, ofereçam suas alegrias a Deus, no espírito do Pai Nosso, de reconhecer que Ele é tudo, e no final Ele vai cuidar de todas as nossas necessidades físicas, espirituais e emocionais. Que Deus nos abençoe no dia de hoje. Amém.